São 14 horas e 46 minutos em São Paulo, 2 na Tri no ar com áudio e imagem para você. Acompanhe o nosso programa pelo site trianon.com.br, clicando nos ícones do Facebook ou do YouTube, ou também pelos sites unip.br, objetivo.br e curso-objetivo.br. Em um país como o Brasil, em que a diversidade é imensa, é preciso saber como ocorreu a formação de nossa sociedade. Saber que recebemos influências dos diferentes ciclos imigratórios. A história de uma nação se mantém pelos registros e pelo legado dos que a constroem. Ciente da importância do resgate e da preservação de nossas raízes, o Colégio Objetivo organiza visitas ao Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Luísa Nazário dos Santos, coordenadora de História e Geografia do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano, e com André Azevedo, professor do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano, ambos do Colégio Objetivo. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, André? Tudo bem? Obrigada por terem Deu a vindo. aula, né, que o professor Daili deu aqui, já começou a falar da nossa mistura, né? O Daili deu aula para mim, né? Eu tive aula com ele no Objetivo lá de Santo Amaro, quando eu fiz cursinho. E já fazia esses questionamentos todos em relação à história, às nossas influências? o Daili tinha muito essa coisa de... Eu lembro muito dos esquemas que ele fazia na lousa, assim, eram setas que se conectavam e acabavam trazendo bastante pra gente essa ideia de que uma coisa puxa a outra, né? Bom, falando em setas, cronológica, né? Deixa eu ver aqui. Gente, não dá para vocês verem. A Luísa chegou aqui, eu falei, nossa, o que é isso? Não dá para ver, né? Não vai dar para mostrar, né, Paulo? Você não vai dar para mostrar. Eu falei, o que é? Ela falou, é um mapa mental. Isso é perfeito, Silvia. Você sabe que em comunicação a tela mental, né, ajuda muito, a gente a organizar o pensamento, né? Ô, Luísa, me conta, como é essa história que vocês levam os alunos para o Museu da Imigração? Qual que é a intenção, o projeto de levar essas crianças para o Museu da Imigração? Então, nós trabalhamos com a questão assim da imigração. Fala mais pertinho aqui. A questão da diversidade cultural desde o 2º ano, né? Quando as crianças procuram saber a ascendência deles, depois saber de novas culturas, de saber a respeito de os avós, os bisavós de onde vieram. Se bem que hoje, nas crianças, na faixa que nós atendemos, os avós já são todos brasileiros, entendeu? Então, a gente tem que ir mais além, Tem que ir lá buscar na história, buscar mais né? atrás. Mas é sempre interessante, você entendeu? Porque aí eles vão procurar essas origens. E quando a gente entra, propriamente dito, em história, que é no 4º e no 5º ano, aí a gente já entra na história propriamente dita, né? Mas aí eles já sabem o que é imigração, as diferentes culturas que já chegaram aqui no nosso Brasil, né? E então, nós começamos a trabalhar junto com isso também, não só o resgate da memória histórica, como também a questão do preconceito, né? Porque nós somos, principalmente em São Paulo, uma cidade cosmopolita, não? Sim, uma mistura de tudo. Se você pensar dentro da sua casa, o que você come? Quibe, esfirra, sushi, sashimi, pizza, macarrão, não é verdade? É verdade. É uma mistureba de culturas que faz com que a gente procure saber de onde veio tudo isso, não é? E você sabe que, quer você queira ou não, os preconceitos existem, né? Os bullying existem, e a gente precisa... Nós trabalhamos com os pequenos, temos que ficar muito atento a isso. Nós recebemos crianças bem diferentes, nós temos unidades com quase 80% de chineses, coreanos. Vergueiro, né? Vergueiro. Então, que eles, em vez de tomar lanche na escola, eles trazem um almocinho na hora do lanche. Olha então, isso. As crianças ficam, ai, mas vai comer comida. Nossa, tem que comer lanche. Tem que aprender com eles, né? Também, muitas coisas. Então, essa diversidade traz essas questões da diferença. Então, nós temos que trabalhar com isso, né? Resgatando essas diferenças, culturas, e como inserir tudo isso na nossa vida, né? E fazer com que porque eu acho, não tenho certeza, que o preconceito acaba quando se conhece a cultura. Você pode não aceitar formas de viver, mas você tem que respeitar essas diferenças. Respeita depois que conhece, né? Exatamente. E é só conhecendo. Então,
no ensino fundamental, que a gente tem a oportunidade de trabalhar mais com essas coisas, a gente enfatiza muito isso, sabe? A questão São do as crianças, respeito. mas as crianças, os pequenininhos. Os pequenos. Que já vai colocando, de 7 a 10, porque você sabe que o período de adolescência já é mais crítico, né? Então, aí eles já vão já com uma certa formação, então já está mais ou menos encaminhado. Então, um objetivo que a gente tem a respeito disso mesmo, sabe, é a formação, principalmente, né, nesse período. Não tanto assim a questão de se trazer conteúdos, claro que em cima deles, né, mas trabalhado bastante essa questão de preconceito, né? Muito bem. André, e você acompanha os alunos nessa visita? Como é que, assim, quando o aluno chega nesse museu, o que é que mais chama a atenção dele? Primeiro que, quando a gente fez essa visita, no caso com os 5º anos, né, que eu estava acompanhando, eu tive a sorte de ter uma super monitora. E ela chegou para mim no ônibus e falou, professor, por onde você quer começar, né? E eu falei para ela assim, olha, eu quero começar pelo começo. Então, por onde eles chegam, como eles fazem, abrir um pouquinho o leque para os alunos sobre o que a gente vai ver também, né? Isso foi tratado em sala de aula, etc. Conversamos sobre o que teria, as expectativas e tal, né? Com as crianças. E a gente sentou ali, né? Então, quando você vai no Museu do Imigrante, tem a linha do trem, né, que tem um passeiozinho ainda, que o pessoal chega... Quer dizer, mexer com a memória mesmo, né, André? E tem uma série de fotos muito grandes, é um painel que eles fizeram, e ela começou a trazer em conversa com eles, e eu estava junto, né, fui também fazendo as minhas intervenções sobre o que a gente ia ver, como os imigrantes passavam, etc. Uma das coisas legais que ela trouxe, que a meninada ficou assim, né, falou, olha, atendemos hoje aqui moradores de rua também, a hospedaria ainda funciona, existe uma parte que ainda funciona. A hospedaria onde vinham os imigrantes ainda funciona? Uma parte dela funciona, então eles têm lá um restaurante, tem alguns dormitórios, etc. Mas o que chamou a atenção das crianças, assim... É engraçado, porque depois, conversando junto com as crianças, eu percebi que ali muitos nunca haviam estado no museu. O que me deixou um pouco, assim, ressabiado, né? Dentro dessa questão de, mas professor, eu queria mexer em tudo, mas eu não podia mexer em tudo. Eu falei, realmente não podia, a gente tem que sofrer alguns impactos, né, pelas conversas, só pelo olhar, pelo ouvir, e tem algumas coisas interativas também que fazem eles sentirem essa diferença entre as culturas presentes aqui no Brasil, que vieram desde aquela época, né? Então, uma coisa que chamou muito a atenção deles foi um mural, né, Lu, gigantesco, com todos os sobrenomes, assim, tem uns 14 mil sobrenomes. Então, qual que era a brincadeira? Vou achar minha família, né? E aí como funciona, Luísa? Porque assim, olha, quando você trabalha no 2º ano, que você procura saber a ascendência deles, né? Então, tudo bem, pai e mãe eles sabem, mas quando chega o sobrenome, eles não sabem, sabe? Às vezes não sabem o sobrenome direito, o nome, ainda sobrenome são pequenos, do avô. Não é? São 7 anos, né, no 2º ano. Então, é um resgate, eles vão procurar saber o sobrenome, a origem desse sobrenome e tal. No 3º ano, então, eles começam, assim, buscar essas origens. Então, meu sobrenome tem origem árabe, o outro tem italiano, o outro tem português. Mas isso é tarefa de casa? Eles têm que trazer o sobrenome, o nome dos avós paternos, maternos? Tudo. Eles já têm que trazer Já faz a pesquisa para buscar e saber a origem desses sobrenomes, né? Então, quando eles vão para esse museu, que tem esse paredão imenso de madeira, muito bonito, É bonito, né? O museu, né? Muito bonito. Ele é bem e tem aqui todos aqueles milhares... Dizem que tem 12 mil sobrenomes ali, né? As crianças, mesmo as pequenas, as de 7 anos, né? Elas ficaram lá procurando, sabe? Para saber onde está. E muitas acharam o sobrenome. Né? Imagina, graça, sobrenome, né? Olhar ali deve ser uma identificação, pois não? É. Então, é super interessante para eles perceberem. Eu acho que é isso que traz essa memória, né? Porque pais não levam criança em museu, é muito difícil. Pelo menos no Brasil. É uma coisa de cultura, muito difícil. Você vai para fora, você difícil, vê, né, as crianças no museu desenhando, observando, trabalhando com professores dentro do próprio museu, né? No Brasil é difícil você ver, eles são, como vamos dizer, circulantes só, né? Passa, mas tem né? abnegados professores que já estão levando aí para vários museus, né, Luísa? É um trabalho muito importante que eu acho do objetivo de ter esse contato, né? Porque é essa vivência que marca as crianças. É um repertório, eu acho que né? se a criança tem muita coisa fora de casa, por que a gente vai trazer o mesmo para ela, né? Então, assim, essa questão de ampliar os repertórios, de ampliar as ligações do saber, de ampliar os espaços que eles podem transitar, quebrar um pouco o muro, sair um pouco da sala,
sala. Né? Um menino, 10 anos, falou: professor, foi muito legal, porque eu aprendi um monte de coisas sem ser no livro. O que eles aprendem, principalmente? Se você... uma coisa que mexeu com eles, e aí mexeu comigo também, é uma instalação que tem lá, que a gente fez uma relação com o que a gente havia estudado no 4º ano, sobre fluxo migratório. Então, é uma caçamba, né? E está cheia de tijolos. E essa caçamba tem o formato de um barco, e os tijolos estão caindo desse negócio. E alguns olharam e falaram assim: professor, o que tem a ver um caminhão aqui? E a gente começou a conversar, né? Levei para eles umas imagens dessa que a gente teve aí alguns anos atrás na Sicília, né? Que alguns refugiados pulando nos barcos, caindo. Quer dizer, já trazendo para a realidade. Mas com certeza, né? Porque é uma coisa que está muito aí, né? Verdade. Acho que você liga Estamos a televisão, vivendo essa realidade. Tem gente falando: vão construir um muro nos Estados Unidos. Tem a lei que a gente estava comentando agora antes de entrar, que estão querendo votar para facilitar a nacionalidade, para a pessoa conseguir se ver brasileira mesmo sendo um imigrante, etc. Então isso está aí. E aí isso acho que mexeu com alguns. Gancho. E ele falou assim: as pessoas morrem mesmo, né? As pessoas morrem, e as pessoas muitas vezes têm que vir para cá porque não querem. Elas não querem vir e elas vêm, né? É uma coisa que faz com que desperte a consciência deles, até o poder crítico, né? Exato, ele não fica só nessa questão de se trabalhar a imigração, se trabalha muito com a questão do refugiado também, né? Porque eles estão vendo, a mídia traz toda hora para eles. Sim. E a criança está muito assim ligada a tudo que acontece. Então eles trazem para dentro da sala de aula, não só aquilo, às vezes o professor vai pronto para trabalhar isso. Eles chegam com perguntas que te traz completamente fora dos parâmetros que você estava pretendendo, né? Então, você tem que estar por dentro, que a história de muros. Um dia eu cheguei numa das salas, estava a professora trabalhando sobre imigração, e ali eles falaram sobre muros. Eu falei: mas muros existe há muitos anos atrás. A própria muralha da China é um muro que foi construído há milhares de anos para separar, né? E eles têm um texto no nosso caderno que fala sobre o mapa mundi, assim, né? Que uma criança pergunta ao pai: mas para que tanto tracinho separando esse mapa, né? O que quer dizer isso daí? Vai o texto todo discorrendo, né? E aí ele diz assim: mas para que precisa tantos pedacinhos assim? Não podia ser um só? Aí o pai fala assim: é verdade, podia ser tudo um só, né? Como dizendo, o mundo foi dividido pelos próprios homens, né? Não precisava ter essas diferenças todas. Né? E continua, né? E os muros que segregam, né, Luísa? Continuam existiram muros de tudo. Quando eu comecei a mostrar para eles assim diferentes muros que existem por aí, né? E que separam ou por religião ou por questão racial ou por questão econômica. E lá vão os muros acontecendo, né? Às vezes invisíveis até, não? Sim, com certeza. E à medida que vai tomando contato com a questão da descendência deles, isso vai partindo para a realidade. Eu achei isso super importante, né? Tem um trabalho que a gente desenvolve no 4º ano, e no ano passado a gente teve a sorte de ter uma autora com a gente, da Maísa. A Maísa Zakzuki, ela é ótima. O nome ela trabalha com árvore genealógica. Então, a gente adota um paradidático no 4º, né? Que chama Árvore da Família. E ela vai ensinando as crianças a fazerem pesquisas, né? E aí a gente começou a se comunicar ali, conversar um pouquinho. Ela falou: fala para as crianças que eu vou levar uma mala cheia de tesouros, né? E a criançada, nossa, é ouro, é pérola, é diamante, o que é? Ela abriu com a foto do avô dela, que era árabe, libanês, né? A mãe, a avó. Então ela traz todos esses tesouros, a caderneta onde tinha as notas da escola da mãe, a foto do avô quando chegou aqui no Brasil, o primeiro comércio que eles abriram, as tradições da família. Então todos os meninos têm um nome que começa com M. E ela foi trazendo isso para eles, e aí junto com a leitura e junto com o trabalho que a gente desenvolveu, para você tendo consciência dessa mistura. Eu acho que a gente tem uma sorte um pouco de ser brasileiro, né? Além daquilo tudo que o Daily trouxe no começo, essa coisa da minha pátria e etc., mas a gente também tem essa sorte da pluralidade. Você tem lugares que são menos plurais culturalmente. E se você coloca em guetos, coloca em nichos essas misturas, você se perde.
você para e você não troca mais, você não anda mais, você não... Andar para frente é esquisito, mas a gente para de caminhar, né? Então, quando você traz, você começa a perceber, pô, mas tem um indígena ali na minha família, junto com português, junto com italianos e espanhóis. Não, e até perceber, André, às vezes de forma sutil, né? Porque aí você olha um traço de um olho, né? Não, e tem até no museu, é muito interessante, aquelas imagens assim, numa espécie de uma televisão, que você vai apertando e vai mudando assim, muda os olhos, muda o nariz e muda a boca, entendeu? Então, se você põe indígena, se você põe negro, como é que vai ficando mudando os traços da pessoa? Você tem o rosto é dividido em 3 partes e você vai escolhendo, né? Então, você consegue montar parte indígena, parte negro, parte branco, parte asiática. Para ver como é que a gente é, de uma certa forma, essa mistura de tudo isso mesmo, né? Então, o museu está muito interativo. Também. Sabe? Porque eles buscam os sobrenomes, eles vão buscar essas formas de rostos, né, com essa mistura que acontece. Eles veem assim, acomodações como era, como é que eles iam. Eles podem andar no trenzinho, que é a Maria Fumaça, né, que é uma gracinha, porque é típica mesmo, né? E faz um percurso pequeno, mas ela é bem assim original. Então, para eles também é uma novidade, né? Andar colocar lenha no vagão para poder entrar, no vagão não, na locomotiva, né? E então tem uma série de coisas assim que eles vão... e tem também um local que eu acho muito legal, na escola não deu para a gente fazer porque o tempo era escasso. É um local de cenário que eles se vestem com roupas típicas, vivenciando mesmo, pra fotografar, sabe? Para se fotografar. As roupas, os chapéus, os sapatos, as sombrinhas, assim, uma coisa bem característica mesmo. Que eles não puderam fazer isso porque não tinha tempo, né? De fim de semana ali, né? Mas eu vi muito assim falarem, não, eu quero ir, eu vou vir tirar fotografia para ficar parecida com essa época, não sei o quê. Então, sabe, eu acho que é um resgate, né? E esses passeios, assim, é muito legal. Nós fazemos também um outro passeio, voltando também para vivenciar essa época, a época do café. Da época do café. A gente visita fazendas do café, né? Então, as últimas que nós fizemos foi a Mitsubishi da Conceição, ali na região de Campinas. Uhum. E ele tem um acervo inteiro, assim, sabe? De como era moído o café, como se plantava, como se peneirava. Entra na casa do Barão do Café, com aqueles móveis todos. Nós temos muitas, né, fazendas? Muitas, Tem até ideia de quantas? Muitas. Tudo esse Vale do Paraíba, eles guardam um acervo. Aliás, muitas estavam assim abandonadas e hoje elas foram recuperadas para oferecer esse passeio turístico. Mas elas ficam mais distante. Elas chegam a ficar assim a 200 quilômetros, 300 quilômetros da gente, né? Então, é difícil você levar a criança no ônibus, porque tem que sair muito cedo, e trazer na hora que eles precisam. Se bate e volta é difícil, muito difícil. Então, a gente procura ir aos mais próximos, né? E essa mesmo que a gente vai, quando eles entram assim no casarão, sabe aqueles móveis enormes, aqueles adereços todos, né, assim, fora da deve época, ser, né? assim, Nossa, é uma vivência muito grande. E ainda por cima, o restaurante serve comida típica, sabe? Tem que ser, né? Aquele arrozinho com feijão, com farofinha, com, né? Os doces, assim, de fazenda, sabe? Então... Aquele doce de abóbora da avó, sabe? Delícia. Com cravo. Eu ia muito, agora virou fazenda para visitação também, de um amigo meu, Ibicaba. Ibicaba, essa que a gente vai. Que coincidência. Mas era suíço. A Ibicaba, a gente já foi uma vez. A Ibicaba ela é enorme. Né? Da família Carvalhais, né? E é onde eu passei a minha infância, carnavais. É maravilhosa aquela de ficar lá. Aí ele falava desse projeto que ele ia. Quer dizer, as pessoas ainda continuam lá. De vez em quando a gente ainda visita para passar o final de semana. Mas é ele que você fala que guardou tudo, né? Porque tem também, aquela parte. Também. É um lugar realmente muito Aliás, lindo, no dia que a gente lindo. foi, assim, como visita técnica, a gente almoçou naquela mesona, sabe? Aquele lustre maravilhoso. Uma mesa que cabe 20 pessoas sentadas. Maravilhoso. Isso para o aluno. Passei muitas férias em Ibicaba, viu? É mesmo? Não, e a senzala. Maravilhosa da Ibicaba, né? Nossa, depois ela tem uma árvore lá centenária também, que logo quando você chega na fazenda... As festas todas eram feitas ali. As crianças ficaram enlouquecidas porque elas tinham que dar
Um monte de crianças abraçaram a árvore, então acho que tinha umas 20 ou 30 crianças abraçando a árvore. Nossa, eu vou falar com ele, porque o objetivo indo para lá e tanto, influenciando tanto as crianças, né? Muito bacana. André, como é que para o aluno, essa vivência, como é que você avalia isso em salas de aula? O que é que produz no aluno? Acho que, na realidade, a gente busca uma avaliação que é contínua, né? Uma avaliação diária. E eu tenho uma coisa de sala de aula que é eu não consigo dar aula se eles estão quietos, né? Outro dia, para mim, segunda-feira, primeira aula, eu entro numa sala que as crianças olham assim para mim e falam assim: André, eu fiquei vendo filme até tarde. Eu falo, vai lavar o rosto, porque sem conversar eu não consigo. Então, assim, isso é uma forma minha, né? Claro. Quando a gente experimenta, né? Se a gente pensar que o ser humano é um ser sensível, ele tem os 5 sentidos dele, vai passar por algum deles, ele vai arrumar aquilo dentro dele e uma hora ele exterioriza. A hora que ele exterioriza, geralmente, ele consegue aplicar isso a uma redação, a um registro, a uma conversa, a uma troca, a um diálogo, a uma dramatização, a um cartaz, ao que for, né? Então, no caso, a conversa, ela vai fechar muitas coisas, mas ela também vai ampliar. E aí, trabalhando essa questão cultural, eu vou respeitar o que o outro viu, que eu não vi, né? Não voltando só a falar do museu, né? Mas quando você está falando de arte, você está falando de um espaço onde existem obras artísticas, ela me atravessa de uma forma que não te atravessa. Ela emociona de qualquer de formas diferentes, né? A subjetividade, ela está para isso. E quando a gente está em grupo fazendo isso, a gente está aprendendo. Aí você tem aquele cara que que vai ouvir mais, você tem o que vai falar mais, você tem o que vai querer levar o tempo todo pro dele, porque ele conhece mais. E você tem o professor ali, que está mediando. Mas André, mas como aprende? Com o registro. Um registro escrito, um registro físico, nessa questão do dramatizar, do trazer, do fazer, do pintar. A sala de aula é um pouco como a vida? Não é quase, eu acho. Eu acho que é. Descrevendo, né, essas várias personalidades. Né? Eu acredito muito nessa coisa de que a escola é um espaço público, né? E é um dos primeiros espaços públicos da criança, né? Onde a casa entra como um espaço privado. Mas a questão toda vem dentro você conviver dentro dessas mesmas regras, como fazemos na vida real. Sim. Você tem muitas vezes que trabalhar, como fazemos na vida real. Você fazer algo que você não gosta, como fazemos na vida real. Você abraçar um outro, você ouvir o outro, você querer saber sobre o outro. Ser tocado sensivelmente. Ser afetado. Acho que é a palavra, né? Sei. Acho que a palavra é afeto. Afeto, Ô, Luísa, só para a gente fechar esse assunto, quais são as principais influências, né, para o nosso ouvinte, para quem está assistindo, que nós tivemos aqui, que tem reunido nesse Museu da Imigração? Então, geralmente, assim, quando se fala no Museu da Imigração, a tendência é achar que é só do imigrante italiano, né, por causa da quantidade de italianos que vieram. Mas nada, eles têm assim um acervo de, se não me engano, 70 diferentes nacionalidades. 70 diferentes nacionalidades que estiveram que entraram aqui. Por centos. Que a gente pensa que é italiano, português, que nada, tem monte, tem africanos, tem asiáticos, tem de todos os cantos, né? E tanto é que nesse quadro de madeira lá cravado, você encontra montes de sobrenomes, né, diferentes. E fora isso, eles têm umas gavetas onde tem toda essa documentação e que tem cartas de relatos, sabe? Porque eles queriam se corresponder com a família e lá tinha uma pessoa que redigia para eles, entendeu? Então você abre as gavetas assim e você pode ler fatos, correspondências, documentos, sabe? Que você aprende um pouco dessa história através dos relatos das pessoas que por ali passaram, né? Então, eu acho assim que visitar o museu é visitar um pouquinho da nossa história, dos nossos antepassados, sabe? E também cuidar da família também, exatamente, né? Acho que é um assunto tão em voga hoje, né? A partir da família, muito, né? Eu acho que esse resgate da família é algo assim essencial, imprescindível, porque a família tem que voltar, sabe?
Principalmente nós que estamos dentro da escola, a gente sente muito isso daí. Eu, quando comecei no Objetivo, alguns aninhos atrás... Quantos anos já de Objetivo, Luiz? 41. 41 anos de Objetivo. Então, a família, ela participava da sala de aula, praticamente, entendeu? Os problemas dos filhos eram resolvidos assim no pátio, praticamente na porta da escola. Então, era aquele contato de família, escola e família, sabe? Uma coisa só. Uma parceria. Mas tudo isso antes das redes sociais, né? Exatamente. Tudo mudou e a gente tem que mudar também, não é verdade? Agora... Mas é importante a família ainda na vida da criança, é muito importante. E legal, e deve ter uma resposta bacana depois desse passeio, as crianças chegarem nas suas casas, né? Exatamente. E contarem, se tiver a volta, né, o feedback dos pais, então melhor ainda. Exatamente. Quando você falou da autora, da Maísa Zakzuki, né, que ela vem por causa do livro que a gente trabalha, porque é tudo uma coisa, a gente trabalha com a literatura, a gente trabalha com o museu, a gente trabalha na sala de aula, o professor, com a própria família. Da literatura, o que você... Então, falou de literatura comigo literatura mesmo. A gente sempre põe, toda hora a gente trabalha contextualizando alguma coisa que a gente está trabalhando, né? Então, no caso do 4º ano, a gente trabalha com história Você tem as famílias, das né? famílias, né? Você tem os textos legais do Mundo Urucu, que também... Isso. Questão cultural, o indígena na cidade, Exato. Toda essa apropriação. Então, a gente vai pegando um pouco de tudo. Você trabalha com livros africanos, com livros indígenas, para a gente extrapolar, porque a sala de aula não dá para você fazer tudo. Então, é preciso extrapolar, né? Extrapolar com museus, extrapolar com livros, com literatura. E aí a gente vai ampliando. Música também? Com As música. Tem os professores de música... Eu até mandei algumas para você, porque a gente... Ah, é verdade. As crianças cantam. A Luísa mandou uns trechos, áudios, né? Uns áudios das crianças cantando as músicas. Nós não vamos colocar aqui, mas só para explicar. Elas cantam assim, conforme a gente vai trabalhando. E a Luísa vai arriscar um pedacinho? Não, pelo amor de Deus. O André vai arriscar um pedacinho. Não vai nem pensar. Nem pensar, não canta, não Coitado canta. dos ouvintes. As crianças cantam musiquinhas, é isso? Então, porque aí, quando você está trabalhando com as diferentes culturas, então você ensina o que eles comem, como se vestem, os costumes, os hábitos, Sensacional. Né? E entre eles, as músicas. Para quê? Para eles entenderem como é a melodia, como é que como se pronuncia, né, o idioma. Aí eles cantam africano, chinês, cantam japonês. Música cantam... que também sensibiliza, né, André? Exatamente. Muito, né? É mais uma linguagem artística que atravessa, né? E não só atravessa, como costura, né? Você ter o fato de você poder estar visitando um museu, se afetar com aquilo ou não, porque não se afetar também é algo que faz parte do grupo. Né? Eu conversando com eles, eu lembrava da minha avó toda hora. Você se achou lá? Sim. É? Parte Sobrenome? sim. Tava parte lá? sim, da família? parte não. Eu tirei várias fotos. Você tem descendência de quê? Somos italianos, espanhóis, portugueses e indígenas. E você, e você, Luísa? Português e italiano. E você, Silvia? Eu tenho libanês, português. Você tem um libanês aí na história? Opa, não aqui, sabia. Ó. Libanês, português e espanhol. O meu tem portugueses, italianos só. Era italianada, como eles chamavam, a italianada. É uma mistura boa, né? No interior, datas né? comemorativas, né, que a gente, daí ele estava falando, as casas italianas, naquelas mesas enormes, com aquela comida. É a minha nona. Aquele almoço, jantar, né? Que não acaba mais, né? Não, o Luiz Café da manhã que junta com o almoço e junta com o jantar. É isso que ela falou. E falar da mesa, né? Que ninguém saía da mesa. E até hoje, né? A gente vai falar, o cardápio, como é que vai ser? Vai reunir a família, o cardápio é o quê? Massa, carne, aí fica todo mundo, assim, querendo, né? A comida japonesa. A criançada quer comida japonesa, como é que faz, né? Então, você vai trocando com eles. Meninos, adoraria continuar aqui com nossa conversa. Obrigada a vocês. Quero agradecer aqui a Luísa Nazário dos Santos, que é coordenadora de História e Geografia do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano. E o André Azevedo, que é professor do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada e voltem sempre. Obrigada. E o Museu da Imigração, só um instantinho, fica aqui com a gente. O Museu da Imigração é em Santos. Não, é aqui em São Paulo, na Moca. Em que lugar? Na Moca. Na Moca. É, porque agora nós vamos falar de Santos. É a antiga hospedaria do imigrante. A antiga hospedaria do imigrante. É a antiga hospedaria. Parece que é na Rua dos Trilhos, para aquela região ali. Silvia, temos que conhecer. Já tem que feito o convite. Mesmo, depois dessa apresentação, é porque a gente vai falar de Santos agora. Vocês vão esperar daqui a pouquinho, né? Nós vamos falar no próximo bloco de Santos. Outro tema de estudo do Objetivo. Voltamos já. É com você, DJ.